Em muitas situações pelo mundo, ocorrem relatos de pessoas que dizem ver um sinistro vulto negro e com uma capa, sendo que às vezes segurando algo parecendo uma foice. Esses relatos ocorrem no mundo todo desde épocas antigas até os dias atuais. Seria esse misterioso vulto a morte com intenção de levar alguém para o além? O relato a seguir é sobre esse intrigante e misterioso avistamento. O fato que irei narrar agora realmente aconteceu comigo e foi a minha pior experiência com o sobrenatural. Muitos anos depois disto ter ocorrido, para minha surpresa, pude obter relatos de pessoas que em situações semelhantes também presenciaram tal impressionante fenômeno. Durante o inverno de 1987, quando eu tinha 10 anos, sempre que chegava em casa depois da escola eu corria para ver a minha avó que morava conosco em nossa casa. Certa vez, eu, como sempre fazia, fui para o quarto da minha avó que já estava deitada, e fiquei ajoelhado sobre o carpete ao lado de sua cama próximo à cabeceira, conversando, pois eu adorava as histórias que ela me contava, principalmente as experiências do além que ela havia presenciado. Já era bem tarde, passava das 23 horas HS, fazia muito frio e nós já tínhamos conversado muito sobre diversas coisas, quando senti algo estranho, como se alguém estivesse nos olhando. Então automaticamente, sem pensar, olhei de relance para os pés da cama dela e pude ver algo aterrador, era como se uma sombra tivesse vida. Pude ver e tenho esta imagem totalmente clara e nítida em minha cabeça, como se isso tivesse acabado de acontecer neste exato instante. Era um vulto negro. Tinha a forma de um homem muito magro e alto, totalmente esquelético, e ele parecia estar ajoelhado aos pés da cama com as mãos apoiadas na cama, nos observando, e quando olhei para ele, foi muito estranho, pois ele demonstrou ter percebido que havia sido descoberto e imediatamente se abaixou e entrou embaixo da cama. Isso aconteceu em milésimos de segundos, mas foi o suficiente para eu dar um pulo para trás e ficar totalmente travado, tomado pelo pavor e sem reação alguma enquanto a minha avó, sem saber o que havia ocorrido, falava comigo. Eu sentia fortes calafrios e repetidos arrepios percorrendo por todo o meu corpo e não conseguia dizer absolutamente nada. Tentei olhar embaixo da cama, mas não consegui de forma alguma me mover, até que consegui balbuciar que estava com sono. Me despedi dela, apaguei a luz e fui para o meu quarto que ficava ao lado. Deitei em minha cama, porém não consegui dormir, me senti perturbado e angustiado por aquela sinistra imagem a noite inteira. Apesar de ter plena convicção do que eu presenciei, tratei imediatamente de enfiar em minha cabeça de que aquilo se tratava de algo produzido pela minha imaginação e só. Quando o dia estava quase amanhecendo e eu começava a pegar no sono, por volta das 6 horas, despertei repentinamente com a minha irmã gritando pela casa, chamando por meu pai. Minha irmã, incumbida de tal tarefa diária, fora levar o café da manhã com os remédios de minha avó e constatou que ela demonstrava não estar bem. Foi tudo muito rápido e quando dei por mim, toda a minha família já estava no hospital, pois a minha avó havia acabado de ter um derrame e estava entre a vida e a morte. Foi um susto enorme para todos e eu me senti muito culpado e amargurado por ter literalmente visto a morte nos rondando e não ter dito absolutamente nada a ninguém, e este sentimento perdurou por muito tempo em minha alma. Minha avó ficou internada. Voltamos para casa e oramos muito por ela, sendo que depois de um longo período ela se recuperou bem e voltou para casa. Muitos anos depois ela veio a falecer, deixando muita saudade e preciosas lições de vida, mas sempre que me lembro dela, inevitavelmente me vem à memória esta aterradora e macabra história que sempre me deixa muito reflexivo e assustado. Será que aquela criatura que eu vi aos pés da cama da minha avó era a morte querendo levá-la? A loira do banheiro. 3 chutes no vaso sanitário, uma descarga e 3 palavrões. Ou então, bater a porta do banheiro, chutar o vaso, dar uma descarga e falar um palavrão. São muitas as formas de se chamar a loira do banheiro, um dos maiores mitos modernos que são difundidos nas escolas, principalmente as de ensino infantil. Uma das versões da lenda refere-se a uma jovem que foi enterrada numa mansão localizada em Guaratinguetá, São Paulo. Trata-se de Maria Augusta de Oliveira, de 26 anos, cuja causa da morte, que se deu em 1891, é rodeada de mistério. Diz a lenda que a jovem, filha de Visconde de Guaratinguetá, foi obrigada a casar de forma arranjada aos 14 anos. Por estar infeliz com o matrimônio, fugiu para Paris pouco tempo depois usando o dinheiro que conseguiu arrecadar com a venda de suas joias. Lá, aproveitou a fortuna para frequentar bailes da alta sociedade.
Não se sabe o que culminou na morte de Maria Augusta de Oliveira, pois enquanto o corpo voltava para o Brasil, seu caixão foi violado por ladrões, que queriam as joias da jovem. Com isso, o atestado de óbito foi perdido. Acredita-se que ela tenha morrido por hidrofobia, raiva, comum na Europa. Já no Brasil, seu corpo foi colocado em uma redoma de vidro na mansão da família enquanto seu túmulo estava sendo preparado. Dizem que Maria Augusta de Oliveira não queria ficar ali, por isso, saiu da redoma e ficou vagando pela casa. A mansão do Visconde de Guaratinguetá tornou-se, em 1902, a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, ativa até os dias de hoje. A lenda ganhou força em 1916, quando o prédio pegou fogo misteriosamente. Outra versão da lenda diz que uma menina, de aproximadamente 15 anos, planejava jeitos de matar a aula, sendo que um deles era ficar no banheiro, à espera do tempo passar. Num certo dia, a loira teria escorregado no piso molhado e batido a cabeça no chão, vindo a óbito. Não conformada, passou a assombrar os banheiros das escolas. Com o tempo, a lenda brasileira misturou-se com raízes norte-americanas da conhecida Bloody Mary, ou Maria Sangrenta. Segundo contam, a jovem teria sido morta por um médico cirúrgico que deixou seu corpo em frente a um espelho. Para que ela apareça, basta pronunciar seu nome 3 vezes enquanto olha para um espelho. Mas precisa ser à noite. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.